Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje continuaremos o estudo do livro do Apocalipse. Estudaremos sobre a quarta mensagem angélica que está contida no capítulo 18 deste livro. No vídeo anterior, analisamos as 3 primeiras mensagens angélicas. E hoje concluiremos com esta quarta e última mensagem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a ti com imensa gratidão no coração pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos compartilhar a tua palavra com todos os nossos amigos, os nossos irmãos, e todas as pessoas que tiverem acesso a esse canal. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, a advertência do céu, a mais severa advertência que pode existir a um mortal, é a que está contida no capítulo 14, nos versos 9 e verso 10, que diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Portanto, esta advertência vinda do céu pode ser considerada como a mais severa, que vem de um Deus de amor, porque o texto está nos dizendo que se alguém adorar a besta, ou seja, todos terão o seu livre-arbítrio para poder decidir adorar ou não a besta, ok? Muito bem, lá no livro O Grande Conflito, na página 655 desta edição, diz o seguinte: mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentado ao Espírito e consciência e haja sido rejeitada. Portanto, nenhum ser humano vai sofrer a ira de Deus, a menos que ela seja apresentada à verdade, ela saiba do que realmente se trata, para que possa então rejeitar. Ao rejeitar, aí sim sofrerá a ira de Deus sem mistura de misericórdia, ok? Muito bem, então agora nós vamos para a Bíblia novamente, no capítulo 18, lá no verso 1, 2 e 4, que diz assim: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Verso 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Portanto, agora esse texto está nos dizendo que depois destas coisas aparece um anjo com grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E aí no verso 2, ele faz um convite, ou seja, ele dá um aviso de que Babilônia caiu, todo o sistema religioso falso está caído, e no verso 4 é feito um convite para que as pessoas sinceras, os fiéis que estão nessas religiões que compõem Babilônia. Babilônia nós analisamos nos outros vídeos, é o sistema religioso falso que ensinam doutrinas contrárias à Bíblia, a palavra de Deus.
exemplo, a doutrina da imortalidade da alma. Outro exemplo, a doutrina de que o dia de descanso semanal é o domingo, contrário ao que a Bíblia diz, nos quais o quarto mandamento é o dia verdadeiro descanso bíblico. Então são dois exemplos de doutrinas contrárias à palavra de Deus, ok, amigos e irmãos? Muito bem, então nós vimos aqui um convite para sair dela, para que saiam desse sistema religioso. Um convite feito, um convite amoroso, feito por Deus, para estas pessoas honestas que estão nesse sistema religioso, ok? Agora vou ler mais um texto do livro O Grande Conflito. Lá na página 421, que diz assim: apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo deve ainda encontrar-se em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não poucos se acham descontentes com a atual condição e anelam mais clara luz. Portanto, o texto está nos dizendo que existem pessoas sinceras e honestas, fiéis àquilo que elas aprenderam, ok? E elas, apesar de toda essa treva espiritual que existe nesse sistema religioso chamado Babilônia, apesar de tudo isso, Deus tem grande número de pessoas sinceros e fiéis nestas religiões. Por isso, não posso ser exclusivista. Aliás, nenhuma pessoa de religião nenhuma poderia ser exclusivista dizendo que os salvos serão só de sua religião. Isto não existe, isto é antibíblico. Vou ler um texto agora da Bíblia, da Palavra de Deus, lá em João capítulo 10 e o verso 16. Veja o que diz esse texto. São João 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Palavras ditas pelo próprio Jesus, que nos disse que tem outras ovelhas, não deste aprisco, mas que elas vão ouvir a voz de Jesus, ou o convite dado pelos fiéis sinceros que irão convidar as pessoas. Elas vão ouvir esse convite e vai haver somente um grupo de salvos, ou seja, os salvos dos últimos dias. Nós vamos ver neste vídeo que vai tratar dessa questão. Os salvos dos últimos dias serão pessoas de diversas religiões. Isto mesmo, haverá salvos e perdidos. Na minha religião, haverá salvos e perdidos nas diversas religiões que compõem Babilônia. Deus vai ter somente um grupo final, um grupo de salvos, conforme os textos que eu já li, que eu li agora especificamente, esse de João. Lá no livro, neste livro aqui, Primeiros Escritos, na página 38, diz assim: vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com grande voz e de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então
que de Deus que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando aos 4 anjos que tinham a obra de fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Portanto, existe um momento aqui, amigos e irmãos, um momento muito decisivo, nas quais Jesus está para encerrar a sua obra. Os 4 anjos que estavam retendo as contendas, a confusão no mundo, conforme está lá em Apocalipse, capítulo 7, o verso 1, existem 4 anjos estrategicamente em redor da terra, e eles que está contendo essa confusão. Por isso que o mundo nosso ainda não está pior. Então, quando isto está ocorrendo, Jesus vê um grupo de remanescentes. Então ele clama ao Pai o seu sangue, e em seguida é dada uma ordem para, ou seja, vem uma resposta de Deus a Jesus, e os anjos voam e diz para os 4 anjos para reter, para segurar ainda os ventos, até que um grupo de servos sejam selados. E o texto continua dizendo assim: os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu a ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Então nós vimos aqui, amigos, com clareza uma questão muito crucial, decisiva e final, e um momento final, ok? Nas quais Jesus vai fazer uma intercessão final por um grupo de remanescente. Lembramos a você, amigo e irmão, que na página anterior deste livro Primeiros Escritos, ou na página 37, contém já um selamento relativo ao povo de Deus. E aqui diz, não vou ler, mas diz que os 144 mil triunfaram, ou seja, os 144 mil foi vitorioso e foi selado, e eles triunfaram. A seguir, o texto diz que existe uma multidão que ululava em agonia. E esta multidão guardava o sábado e pregou a volta de Jesus. Ok? Então, recapitulando, na página 37, existem 2 grupos de pessoas já selados, que são os 144 mil, e uma grande multidão que abandonou a fé, ou seja, que negou a fé em última hora, e podemos dizer que trata dos que guardam os mandamentos de Deus e que também pregam a volta de Jesus. Porém, na página 38, Jesus ainda vê um restante de remanescente. Portanto, não trata da mesma coisa a página 37 da página 38, ok? E um grupo de remanescentes fiéis que estão em cada religião que compõe o sistema de Babilônia. Agora, nós vamos analisar o capítulo 8 do livro de Apocalipse. Lá no capítulo 8, veja o que diz: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso
para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Ok? Então vamos analisar brevemente esses 3 versos. No 7º selo, conforme o texto diz que vai haver um silêncio no céu por quase meia hora. Muitas pessoas têm ensinado que este silêncio no céu por quase meia hora trata-se da volta de Jesus, pelo simples fato de quando Jesus voltar, ele vai vir com todos os seus anjos, ok? Só que existe um porém. Para que eu creia que o silêncio no céu trata-se da volta de Jesus, eu tenho que obrigatoriamente separar o verso 1 dos demais. E o 7º selo não compreende apenas o verso 1, mas os versos 1 até o verso 6, isto mesmo. Portanto, o verso 3 é nos dito que veio outro anjo e pôs-se junto ao altar de ouro, com um incensário de ouro lhe foi dado muito incenso. Esse outro anjo, evidentemente que não se trata de um anjo literal, porque não é função angelical oficiar incenso junto ao altar de ouro, que é o altar de incenso. Somente no caso do santuário terrestre, o sacerdote e o sumo sacerdote podia oficiar incenso no santuário, porque era um tipo de Cristo. Portanto, como esse texto se trata de uma obra que está sendo realizada no céu, somente Jesus poderia exercer aqui esta oferta de incenso, ok? O texto também disse que lhe foi dado muito incenso. Muito incenso significa uma grande intercessão, ou poderemos considerar assim, uma intercessão grande e final. Nós vamos ver que realmente dos indicativos bíblicos, as evidências bíblicas apontam para isso. Eu vou ler apenas um texto agora, no livro Patriarcas e Profetas, só para esclarecer esta questão do que significa incenso, oferecer incenso. Patriarcas e Profetas, na página 352. O incenso que subia com as orações representa os méritos e intercessão de Cristo. Portanto, oferta de incenso simboliza intercessão de Jesus. Portanto, quando aqui o texto disse, no verso 3, vi outro anjo pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, quer dizer que este anjo, que é Jesus, vai fazer uma grande intercessão. E nós vamos ver no verso 5 que realmente é uma grande intercessão, não somente é uma grande intercessão, mas é uma última e final intercessão. Portanto, podemos considerar que este 7º selo é um assunto da mais crucial, da mais solene mensagem contida no livro de Apocalipse. Nós vamos ver por quê. Especificamente agora que nós vamos combinar com o verso 5. Veja o que diz neste mesmo capítulo. Agora, no verso 5, diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Veja, amigo e irmão, que interessante. Lá no verso 3
diz que Jesus recebeu muito incenso. E muito incenso, de acordo com o livro Patriarcas e Profetas, quer dizer que Jesus fez uma grande intercessão, porque incenso significa interceder. Então Jesus fez uma grande intercessão. Agora, no verso 5, nos dito que o mesmo Jesus, agora ele pegou esse mesmo incensário do verso 3 e encheu de fogo do altar e lançou à terra, e houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto. Portanto, nós vimos aqui dois textos bem diferentes um do outro. No verso 3 diz que Jesus foi dado muito incenso e ele ofereceu com um incensário muito incenso diante do altar de incenso que está na presença de Deus. Agora, no verso 5, o mesmo Jesus enche esse altar não mais de incenso, mas de fogo do altar e atira à terra. E aí o texto diz que houve relâmpagos, vozes, trovões e terremoto, tal como na sétima trombeta, tal como na sétima praga. Portanto, indica uma obra final ou uma obra finalizadora. Agora, vamos analisar uma questão muito interessante relativo a isso, que está neste livro, Primeiros Escritos, na página 279. Veja o que está escrito aqui. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Lembra? Apocalipse 8:5. Lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Olha que interessante. Jesus lança o incensário e diz: está feito, está terminado, está concluído. Lançar o incensário com fogo do altar e disse: está feito. Amigo e irmão, como esclarecedor é esse texto. Continuando, diz assim: e toda a hoste angélica tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Portanto, aqui neste livro, Primeiros Escritos, está contextualizando Apocalipse 8:5 com Apocalipse 22, verso 11. Portanto, aqui está implícita essa questão de uma obra final, intercessão final de Jesus, que chamamos de fechamento da porta da graça. Portanto, fechamento da porta da graça não é somente Apocalipse 22:11, mas também Apocalipse 8, verso 5, ok? Primeiro Apocalipse 8, verso 5, e na sequência Apocalipse 22, verso 11. Isto mesmo, amigo. Então ficou bastante claro, eu creio, esta questão é tudo uma questão de analisarmos, meditarmos, refletirmos e sermos honestos para com os textos, ok? Agora vou concluir com Apocalipse capítulo 7 e o verso 9, que diz assim: depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aqui, amigos e irmãos, podemos contextualizar com Apocalipse 8. Podemos sim, porque lá Jesus fez uma grande e última intercessão e lançou o incensário e disse: está feito. Então, Jesus concluiu. Esse capítulo 7, embora o capítulo 7 comece
com esse selamento, entendemos que, de acordo com Apocalipse 6, versos 17, que termina com uma pergunta, e é respondido no capítulo 7, com o selamento dos 144 mil, e depois uma grande multidão. Então, o sexto selo é o capítulo 6, dos versos 12 a 17, e ele continua no capítulo 7, ok, amigos? Então, no capítulo 7, verso 9, diz: depois dessas coisas eu olhei e vi uma grande multidão. Combinando todos esses textos conforme foi lido lá, primeiros escritos na página 37, na página 38, podemos concluir que existe uma ordem de selamento. Isto mesmo, existe uma ordem, os 144 mil, nós vimos lá uma grande multidão que ululava porque abandonou a fé de última hora, diz lá que eles guardavam o sábado, diz lá que eles pregou a volta de Jesus. Isso mesmo, isso está no Primeiros Escritos, na página 37. Isso mesmo, agora aparece uma grande multidão no capítulo 7, verso 9, e o texto diz que essa multidão já estavam trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Ou seja, o profeta vê lá na frente uma grande multidão depois dos 144 mil. Muito bem, agora vamos analisar o último texto que está lá no livro O Grande Conflito, na página 718, mais próximo ao trono. Isso está tratando lá de um momento, em momento que vai haver grupos distintos de salvos. Como assim? Grupos de pessoas salvas que passaram por diferentes experiências. E vou ler novamente o texto. Mas mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições de fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Um grupo. Em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio da falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nulo. Dois grupos, agora um terceiro grupo. E os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires por sua fé. Isso nós vimos lá no capítulo 6 do livro de Apocalipse, nos versos 9 a 11, que trata do selamento, o quinto selo, que trata do selamento, o julgamento e selamento dos mártires. Isso mesmo, porque o número dos mártires ainda não se completou. Se combinar esse Apocalipse 6, 9 a 11, com o Apocalipse 20, verso 4, lá no capítulo 20, verso 4, diz que pessoas foram mortas porque não aceitaram a imposição da marca da besta. Em consequência disso, elas foram mortas. Ok, amigos? Muito bem, então vimos aqui três grupos. Agora vem este último que vai se enquadrar perfeitamente nesta grande multidão. E diz assim, ó: e além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e língua, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, verso 9. Veja que interessante aqui neste grupos de salvos que tiveram experiências diferentes umas dos outros, aparece a grande multidão como uma última, conforme os textos estudados nesta ordem, conforme fizemos a combinação de textos estudados nesta ordem. Muito bem, então tivemos aqui uma panorâmica deste estudo que fala da quarta
e última mensagem angélica que vem na sequência da terceira mensagem angélica, nas quais eu comecei este vídeo, que é uma advertência feita para o céu. Portanto, vimos aqui que existe um momento muito decisivo e crucial, nas quais Jesus está para encerrar a sua obra lá no céu, mas aparece um grupo de remanescentes que não estavam selados, e Jesus apela para o Pai, é dada uma ordem, e aí Jesus conclui esta obra de salvação como este grupo que podemos chamar os salvos da hora undécima, conforme Mateus capítulo 20, nas quais o Senhor da vinha faz um último apelo a um último grupo, que é chamado grupo da hora undécima. Ok, amigo? Espero que este estudo, esta análise, seja importante na sua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu amigo, meu irmão, você que acessou este canal. Este é o nosso grande desejo. Amém.